Agora em definitivo. Muito bem, tem uma palavra que há pouco tempo atrás, ela teve muito na moda, falou-se bastante dela, inclusive aqui na igreja. E eu queria falar com vocês um pouquinho mais, algumas coisas que Deus colocou no meu coração a respeito de resiliência. Sabe o que é isso? Resiliência? Nós vamos ver o que é isso. Porque assim, gente, a grande verdade é que o mundo é um ringue, não é? Quem acha que o mundo é comparado, é parecido com um ringue? É interessante porque nós lemos lá, né, que Paulo mesmo disse, em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Então nós estamos sim, numa batalha, numa luta. E assim, eu gostei muito de assistir luta, eu parei porque realmente não combina muito com a gente que é crente, né, assistir a luta sangueira, um batendo no outro, arrebentando. Eles se arrebentam, né? Depois, no final, eles se abraçam. Falam, obrigado por ter enchido a minha cara de soco. Foi bacana ter trocado soco com você. Mas então eu parei de assistir. Mas o fato é, gente, que a vida é assim. Não sei se você passou por luta na vida já, ou está passando. Mas realmente é assim que funciona. A vida não é fácil. Bate, há quem diga que a vida bate. A vida bate forte. Né? Bate forte, e não é mentira. O próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. Então, quem se identifica comigo aí e tem lutas? Amém, para quem não levantou a mão. Ou é tímido ou não tem lutas. Se não tem luta, amém, glórias a Deus, eu fico feliz de dar vida para você. Ô, gente, quem não veio aqui dançando na oferta, no próximo culto vai ter de novo para você vir. Nós vamos fazer até todo mundo vir. Amém? Nós somos perseverantes. Mas então, olha só. Mas a questão é uma coisa interessante. Sabe por quê? Porque assim, a gente se prepara muito para bater. E não se prepara para apanhar. É interessante porque o lutador ele não se prepara só para bater. Ele treina a apanhar. Né? Ele treina a apanhar. Até... eu vou chamar um cara bem forte para me dar um soco na cara aqui para ver se eu aguento um soco. Lu. Estou brincando, não vou levar soco não, vai que eu caio aqui e não levanto mais. Mas, gente, tá treinando, Lu? Tá forte? Aí, isso aí, Lu. Então, quando você estiver bem forte, você me avisa. Eu te chamo aqui. A gente tem que treinar também, porque se você vê, uma luta de boxe, por exemplo, tem lá 10 rounds. E não tem como o cara só bater, ele tem que aprender a apanhar, ele tem que aprender a levar muitos socos e não cair. E é interessante porque numa luta, às vezes, né, o cara leva soco, mas às vezes pega num lugar específico e cai. E aí tem aquela contagem, né, aquela contagem regressiva, e aí eles levantam meio trabalhando, e vem e tal, e vai de novo, e recupera, e vai, às vezes até vira e ganha, mas... você entende que a gente tem que aprender a apanhar, tem que ser forte, casca grossa. Eu queria te dizer que hoje você vai sair daqui casca grossa. Amém? Mas vai apanhar mais, pastor. O pastor falou que já apanhou bastante. Tem que sair daqui hoje casca grossa, gente. Porque às vezes a gente vê pessoas muito frágeis, né? E a primeira coisinha que acontece na vida, a gente desanima, para tudo, desiste de sonhar. Um sonho não dá certo, a pessoa acha que todos os sonhos acabou. Uma coisa não dá certa, então a minha vida foi por água abaixo, agora é só sofrer, chorar o resto da vida. Não. A gente precisa aprender com essa palavra chamada resiliência. E olha, gente, é interessante o que essa palavra quer dizer. Se a gente pensar nela, eu gosto de simbologias, por isso eu trouxe algo, a pastora Ádia conseguiu para mim aqui. Eu separei um pacote desse elástico lá. Como chama isso aqui, pastor Eduardo? Liguinha. Essa foi a melhor, hein? Liguinha. Poderia falar, né? Como chama, pastor Julião? Elástico? Eu pensei que você ia falar borracha de dinheiro. Elástico de dinheiro. Mas é elástico. E é interessante. Pastor, por favor, ó. Dá para algumas pessoas aleatórias aí no meio para mim? Pastor, dá para esse lado aqui. Deixa só uma comigo. Porque isso aqui ilustra bem o que é resiliência.
Porque se você, a hora que tomar o primeiro soco da vida, o primeiro golpe que a vida te der, através do mundo, do sistema das pessoas, e acabar, você ir à lona, acabou a vida. E resiliência, vou esperar o pastor terminar ali, mas você que recebeu aí, olha bem, de quem está próximo aí, olha também, para as propriedades que tem um elástico desse, porque ele estica. Estica aí, Marcelo. Não pode jogar papel em ninguém, porque eu sei que usava na escola para jogar papel nos outros. Não pode também bater no braço. Gostava, né? Pegava. Ah, você nunca fez, né, corintiano? Duvido. Pegava e tal no outro da frente, do lado, né? Quem fazia isso? Só eu. Sem dar faz, né, João? Não, parou já. Não pode, gente, não pode. Mas olha só, presta atenção aqui em mim, por favor. Olha só. Isso aqui estica. Olha interessante, olha só até onde vai. E quando volta, o que acontece? Voltou. Parece que esticou? Não parece. Resiliência é exatamente isso, é a capacidade de voltar ao estado normal. Entenderam o que eu quero dizer? Que às vezes a vida vai bater na gente, às vezes as coisas vão acontecer diferente do que a gente imaginou, às vezes a gente vai ter uma frustração, ter uma mágoa, ter uma desilusão, ter um monte de coisa ruim na vida, mas o que Deus quer de nós, é essa capacidade de, apesar de tudo, a gente continuar como Ele gostaria que a gente estivesse. A gente não pode se modificar. Eu até pensei em trazer, eu queria trazer uma bolinha de massa de modelar, porque é o contrário. Você aperta ela, ela muda totalmente a forma. Ela deixa de ser uma bolinha, ela vira qualquer outra coisa. Se você jogar no chão, vai achatar uma parte, e não vai voltar quando você tirar do chão. Então a gente vê muitas pessoas que eram tão alegres, eram a cara da alegria, vivia sorrindo, e hoje está triste, hoje está cabisbaixo, hoje não sorri mais. A gente vê pessoas que eram serviam tanto na igreja, eram tão produtivas, e não sei porquê, aconteceu alguma coisa na vida dela que ela deixou de ser, mudou, deixou a forma que Deus deixou ela direitinho, Deus formou, Deus lapidou, assim como a Leta teve essa experiência, todos nós tivemos, que legal, né? Ir para o encontro, conhecer a igreja, e ter esse olhar puro, né? E ver ainda, eu me lembro, e até hoje eu lembro do que o pastor Vilela, o pastor falou no discipulado, há pouco tempo atrás também, relembrando, né? Que a igreja nasceu deles, e é bonito isso, é lindo isso, e a gente tem que continuar tendo essa admiração, porque é verdade, nunca vai deixar de ser. Só que às vezes a gente esquece, tem tanta coisa, a gente perde. E é interessante, eu queria ler com vocês, agora sim, todo mundo junto, 2 Coríntios capítulo 4, eu queria ler o 8 e 9, e depois 16 a 18. Olha o que diz ali em 2 Coríntios 4, 8. Em tudo, dá para projetar lá, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Amém? Você pode estar atribulado, mas em nome de Jesus, angustiado você não vai viver, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Perplexo, mas não desanimado. Se eu tenho alguém aqui que entrou hoje desanimado nessa igreja, em nome do Senhor Jesus, e tenho certeza que esse louvor, essa oferta, essa adoração, essa animação já mexeu no seu coração, e é desse modo que Deus quer te ver. É isso, é animados, é mais desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Jamais estaremos desamparados pelo Senhor. Vamos ser perseguidos, sim. Às vezes dentro da própria família, eu falei, às vezes, um discipulado, eu falei isso, conversando com o meu discipulado. Às vezes a gente é perseguido dentro da própria família. A família nos trata diferente porque a gente veio para a igreja, porque a gente não vai lá, porque a gente agora é muito crente, agora é santinho, e etc. A gente sabe um monte de coisa. Às vezes as pessoas que nos amam nos perseguem, sabia? Porque a gente pensa em perseguição e pensa, né, vão perseguir a gente e tal, não vão deixar a gente, não sei. Não é só isso. Pode ser que isso um dia aconteça também. Mas nós já somos hoje, sim, perseguidos, mas jamais desamparados.
abatidos, mas não destruídos. Jamais. Podemos sim, em alguns momentos da vida, nos abater, mas jamais seremos destruídos. Assim como isso. Óbvio, se esticar aqui vai arrebentar, e aí é outra história, mas podemos sim esticar, talvez você simbolize esse elástico aqui no último, esticado ao máximo, testado ao máximo, mas jamais vai ser destruído, porque Deus não vai deixar, amém? Deus, se você está aqui é porque você precisava ouvir isso. Deus não vai deixar que tudo se destrua na sua vida, não. Há esperança sim, e hoje tudo está se renovando. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Versículo 16 de 2 Coríntios 4. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Que coisa linda isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha que coisa linda isso, gente, eu amo esse texto. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Ô, gente, você sabia que 10% do que acontece com você é o que realmente define a sua vida? Os outros 90% é o que a gente faz com o que acontece. Deixa eu ver, para você entender bem isso, porque talvez seja um pouco complexo mesmo. Só 10% do que as pessoas fazem para você interfere de verdade na sua vida, faz diferença de verdade. Só 10% do lugar que você nasceu, da família que você nasceu, do contexto, da cultura, dos recursos, só 10% disso é que interfere na sua vida. Os outros 90% é uma decisão que a gente tem que tomar de o que isso vai representar para mim. Eu que vou decidir o que o outro me fez vai causar dentro de mim. Eu queria que você hoje saísse com esse poder vindo de Deus sobre a sua vida hoje. Porque nós não podemos mais viver de acordo com o que os outros falam, o que os outros acham, com o que os outros fazem para nós. Ou o sistema, o mundo, o governante. Não importa quem vai ganhar isso aí de verdade, porque dia 2 de janeiro, o que vai acontecer? Eu vou ter que levantar cedo e trabalhar. Você também. Dia 1º é feriado, graças a Deus. Mas dia 2 nós vamos ter que arregaçar a manga e seguir a vida, gente. É isso. Então, assim, a gente tem que preparar para as duas coisas. Nós vamos orar por quem ganhar, nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar sendo crente, continuar pregando a palavra, é até a volta de Jesus ou a gente ir para o céu. Essa é a grande verdade. Então, acreditem nisso. 90% do que você é, do que você pode fazer, está nas suas mãos. E não é na sua força, não, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, porque é através do Espírito que está em nós. Mas eu queria te falar uma coisa, que talvez você, é uma coisa muito óbvia, mas talvez você ainda acha que não é assim. Todos nós vamos apanhar, e todos apanham, todos estão no ringue, todos estão lutando. Ah, mas eu apanho mais. Quem disse? Quem disse que a gente apanha mais que os outros? Quem disse que a minha vida é mais difícil que a do outro? Quem disse? A gente não sabe nem 1% da vida dos outros. E às vezes a gente acha, né, meu Deus, mas a minha vida é muito difícil, muito sofrida, eu sou especialmente desfavorecido. Tenho o queridinho de Deus, eu não sou nem de jeito nenhum o queridinho de Deus. Cuidado com isso. É a síndrome do patinho feio. Inclusive, eu falei síndrome, me lembrei da síndrome do Eutico. É a pregação mais vista no YouTube da igreja, viu, né? Milhões e milhões, está bombando. Síndrome de Eutico, pregação do pastor Eduardo, depois você assiste lá, para ser, mas é a mais vista de todas as ministrações. Mas às vezes a gente fica, né, nessa síndrome, eu sou um pobre coitado, eu
decide o que você faz com o seu passado. Ah, mas eu fui, igual eu nasci no Beco do Sabão, eu sou... Meu Deus, eu podia ter nascido no Cambuí. Imagine se eu fico nessa lamúria, desesperado, porque eu nasci num lugar ruim, com a família ruim, eu sofri. Ah, quando eu era criança, minha mãe, meu pai fez isso comigo, não sei o quê, e tal. E eu não tinha Danone em casa, não tinha ovo frito, nem pão francês, que lá no sul chama de cacetinho, ninguém me usou depois, mas é verdade, lá chama cacetinho o pão francês, sabiam? Sou muito zoado lá no quartel por causa disso. Você vai comer um cacetinho? Que coisa de louco, né, gente? Não tem nenhum problema disso, é normal, é cultural. Mas sabe, gente, o que mata mesmo é quando a gente não consegue lidar com o presente, o hoje. Porque se você conseguir, você vai resolver tudo que aconteceu, vai estar se preparando para o que vai acontecer e vai ser maravilhoso em nome de Jesus, amém? Mas vai estar vivendo o presente. É o presente que mata, é o presente que, se a gente não souber lidar com o hoje, ou agora, nós vamos sofrer muito na vida. Aí nós vamos apanhar mais. Aí é capaz de nós ir a nocaute. Vamos passar do segundo, terceiro round da vida. Eu queria dizer para você hoje, levanta. Talvez você esteja lá naqueles 10 segundos que o juiz dá para aquele que tomou um grande golpe, está lá na lona, perto de obter uma grande derrota. Eu queria falar para você, levanta. Levanta. Vá em frente, tenta de novo. Deus está hoje resgatando pessoas, sabia? Resgatando pessoas da lona da vida. Estava quase sendo nocauteado pelas coisas da vida, que aconteceram, que deixaram de acontecer, e hoje Deus está resgatando. Deus está dizendo assim, ainda não terminou. Eu estava passando, raramente eu assisto televisão, mas eu estava passando e eu vi um filme do Rambo. Do Rambo, Sylvester Stallone, era o Rambo 5, ele estava treinando o filho dele para lutar, filho dele, Rocky Balboa, é isso que eu quis dizer, ele confundiu o Rambo com o Rocky Balboa, o Rambo é aquele que atirava com as duas mãos, né, pegava uma metralhadora aqui, só em filme, eu com as duas mãos não consigo atirar com aquele trem, Rocky Balboa, é isso que eu falei, gente, vocês não entenderam? Gente, mas você lembra do filme que ele estava lutando, né? Aí tinha aquele momento ali que ele apanhava, até falou, acabou, gente, não tem mais solução para esse cara, não tem como ele levantar daí não. Nem é filme, mas não, ele não vai conseguir ganhar essa luta, porque ele apanhava demais, e olho roxo, sangrando, e deitado na lona, daqui a pouco eu deitado assim, ele olhava assim, meio aquele negócio, e via alguém, assim, a esposa, o filho, recebia uma luz. Aí levantava, agora vai, e tal, aí e arrebentava o outro, e gabava a luta, e matava, e pau. Esse era o Rocky? Eu sou ruim de filme, gente. Esquece o filme, gente, vamos seguir aqui. O Hulk virou o Rambo, o Rocky virou, sei lá mais quem virou. Daqui a pouco o Sylvester Stallone vai virar o Arnold Schwarzenegger. É isso aí, vocês entenderam? Amém, glórias a Deus, eu sabia, vocês são inteligentes demais. Mas deixa eu te falar algumas coisas para você que é resiliente, para você ser resiliente, para você conseguir experimentar disso na sua vida. Primeira coisa, aproveite os bons momentos. A vida não é só tristeza, não. A vida não é só choro, não é só lamúria, não é assim? Você tem momentos bons na vida? Você tem coisas maravilhosas, você fala, meu Deus, que delícia isso. Como é bom estar aqui, como é bom viver isso. Aproveita demais esses momentos. Não fica preocupado com o que foi, nem com a luta que vai vir amanhã, depois de amanhã, ano que vem. Esquenta a cabeça, aproveita ao máximo os bons momentos. Deus sabe que a gente precisa disso. Porque se não tivesse os bons momentos, ninguém aguentaria uma vida só de sofrimento, só de luta, só de pancada, não. Com certeza Ele nos dá de presente bons momentos, sozinhos, com a família, na igreja, e etc. E são coisas maravilhosas que Deus coloca na nossa vida para que a gente renove as forças, restaure o nosso ânimo, e a gente fique pronto para enfrentar os desafios da vida. Então aproveite, talvez você esteja num bom momento,
usufruindo aí de um bom trabalho, um bom salário, paz na família, ninguém está doente. Glórias a Deus por isso, aproveita demais isso, curte intensamente, valoriza isso, grava no coração, porque você vai precisar talvez, num momento difícil, lembrar que a vida não é só isso não, que tem momentos bons e eles vêm periodicamente, às vezes mais, às vezes menos, mas vêm. Primeira dica que eu te dou para você continuar ou ser ou se tornar um resiliente, aproveite os bons momentos da vida. Amém? Segunda coisa, as coisas passam. Não dura para sempre, não. Eu sei que quando está no meio da tempestade, no meio da luta, você fala assim, fica tranquilo que vai passar. É difícil, a pessoa fala assim, vai quando? O negócio não passa, está durando demais. Eu lembro lá na cela, a dona Cleusa, né? Ela estava passando umas lutas difíceis, aí ela falava assim, eu estou num deserto que não acaba. Quando vai vir a minha relvinha, aquele verdinho, aquela coisinha, ela falava assim, só esperando a minha relvinha, só esperando a minha relvinha. E eu achava interessante, um dia a gente comprou uma planta na sala, colocou atrás assim, eu fiz a cela, aí eu mostrei, dona Cleusa, olha aí, ó, eu comprei essa árvore porque está chegando a sua relvinha, em nome do Senhor Jesus. Está vendo aquele verdinho? A sua relvinha vai ser verdinha. E graças a Deus, ela passou por um momento difícil, está bem hoje, graças a Deus. Vocês viram na igreja aí, né? Bonita. Dona Cleusa parece que tem muito menos de idade do que ela tem. Eu não vou nem revelar aqui, mas é mais de 70. Não parece, né? Quem conhece a Dona Cleusa, ela da nossa cela, lá do Dom Pedro, mas ela parece muito nova. E agora está bem, graças a Deus. Então, gente, as coisas passam, as lutas passam, acredite nisso. Né? Eclesiastes 3 fala lá, tempo para todas as coisas. Então não dura para sempre, não vai durar. E deixa eu te falar mais uma coisa. Se durar muito tempo, ou então se for durar algo que é para sempre, sabe o que Deus vai mudar? A gente. E não tem problema nenhum também de Deus mudar a gente. Às vezes a situação não muda, a situação vai perdurar, mas o nosso coração, o nosso entendimento vai mudar. E aí é nisso que a gente tem que crer. É que Deus vai agir, independente de como seja. Eu vi uma psicóloga crente, e eu vi que às vezes tinha uma pedra, né, assim, uma pessoa agarrada numa pedra, e aquilo aí com certeza pesava na vida dela, né, era algo difícil. Assim, às vezes as coisas não passam, não saem da nossa vida. Aí a pessoa virou e começou a esculpir na pedra. Usou a pedra para esculpir algo, e ela estava esculpindo ela mesma naquela pedra, está fazendo ela, ou uma outra pessoa na pedra. Representa um monte de coisa, né? Você pode interpretar de diversas formas, mas às vezes as coisas não vão sair, mas Deus vai nos dar sabedoria, discernimento, vai nos ajudar a lidar com as coisas da nossa vida. Mas o fato é, as coisas passam, amém? Então eu queria profetizar, eu gosto de demarcar momentos espirituais, e eu creio que esse momento Deus está encerrando alguns ciclos, e começando novos ciclos na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, ciclos melhores, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Terceiro, e aí é importante, e o texto fala isso, né? Foco no resultado, não no processo. Nós já ouvimos aqui diversas vezes, né? Valorizar o processo, entender o processo, viver o processo, isso tem mesmo. Mas o nosso foco não pode estar no processo, porque se eu olhar o processo, eu vou desanimar. Você já imaginou, e nós vamos ler um texto a respeito de Jesus para terminar daqui a pouquinho, mas Jesus, se ele olhasse para o sofrimento que ele estava passando, se ele não visse algo maior ali na frente, se ele não tivesse uma motivação maior, ele não conseguiria sofrer o que ele sofreu, as dores que ele passou. É interessante porque, eu não sei nem se é verdade, mas eu ouvi que a dor da mulher quando tem o parto é a segunda maior dor que existe. Só perde para queimaduras do corpo inteiro. Eu falei, meu Deus, deve ser doído mesmo. Isso é a segunda maior dor. Sabe por que a mulher passa pela dor? Por que vocês acham? Porque ela sabe que já já vai ter um chorinho no colo dela, vai ter uma criancinha, um bebê, a realização de um sonho no colo dela, e ela não se importa, ela fala assim, eu passo sim. E eu tenho certeza, a Di fala isso, se ela precisasse passar de novo pela dor, ela passaria. Olha que coisa incrível isso.
uma das maiores dores possíveis no mundo, de todas as dores, e a gente sabe que dor é horrível, mas assim, eu passo, porque eu sei que logo depois da dor, vem uma coisa maravilhosa, que vale demais a pena. Então a gente tem que ter foco lá no resultado, nas coisas boas que virão, porque se a gente for viver em santidade, e eu sei que não é fácil a gente negar o pecado, gente, não é para nenhum de nós, fala não para o pecado, fala não para as coisas do mundo, fala não, renúncia, e se a gente não entender que isso vai nos trazer um grande benefício depois, e já na hora, nos próximos minutos, mas durante a vida toda e ainda na eternidade, nós não vamos aguentar, nós vamos cansar, nós vamos desanimar e falar assim, gente, eu estou fazendo, eu faço isso e não dá resultado nenhum, não consigo nada, não chego a lugar nenhum. Então nós temos que entender, não foque no processo, consiga enxergar lá na frente o resultado daquilo. E é mais uma coisa que eu queria orar em nome de Jesus, para que todos nós consigamos ver o que está por vir na nossa vida, porque eu tenho certeza que tem coisas maravilhosas chegando aí. Não só nessa vida, mas na final da nossa vida e na eternidade, que é o foco principal, sim, que nós devemos ter. E por fim, para a gente já ir encerrando e orar, mas você não está sozinho. É tão bom, gente, eu fiquei muito feliz da Lê vir aqui e falar isso. A gente, às vezes, briga muito, sabe, com a própria igreja. Porque às vezes a gente fala isso aqui, você não está sozinho, você fala assim, tá bom, está falando isso aí, mas não é verdade. Eu passei por um problema e pouca gente me ajudou, pouca gente prestou atenção, às vezes o pastor nem ligou muito, não sei o que lá, e a gente acha que isso é mentira, o diabo põe isso na nossa cabeça e fala assim, você está sozinho sim, ninguém está nem para você, e não é verdade. A gente tem que entender que hoje em dia, realmente é difícil, as coisas mudaram. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que todos os pastores e líderes dessa igreja gostariam de dar mais atenção para todo mundo. Gostaria de visitar todo mundo toda semana, todo mês. Enfim, como talvez era quando o pastor Vilela começou a igreja, era diferente. E também era muito menor, mas não é desculpa não. A gente sabe que deveria ter mais isso. A gente sabe e busca fazer isso de várias formas. Hoje em dia, às vezes a pessoa fala, só mandou mensagem, mas às vezes é uma coisa com tanto carinho, com tanto amor. Eu não estou falando que a gente não erra, não, a gente erra demais. Somos falhos, sim, vamos errar muito, gente. Nós vamos errar demais. Então, mas é igual, qualquer um, eu digo às vezes para as pessoas, né? Tá ruim. Qualquer um que estiver na posição também vai errar. Também vai fazer coisas que não agrada, tal. Mas o fato é o que ele falou, nós somos uma família de verdade. Sabe por quê? Principalmente porque nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, assim, entenda isso. Eu tenho certeza que se você passou por um problema, uma pessoa, duas, te ajudou. Duas, foi atrás de você, te visitou. Duas, mandou mensagem, ligou. Duas, te deu alguma coisa quando você estava precisando. Eu tenho certeza absoluta. Eu acho muito difícil alguém dessa igreja passar por uma grande luta e ninguém ligar. Ninguém. Essas pessoas que entraram em contato com você foi Deus. É Deus usando as pessoas para nos ajudar a ser resiliente e passar pelas lutas da vida. Então, assim, acredite, você não está sozinho. E isso aqui que está dividido aqui, é o retrato. Quem está aí pertinho de você são os mais chegados, os mais próximos, aqueles que você pode contar primeiro. Às vezes até já vive na casa um do outro, já faz bastante comunhão, isso é ótimo. Apesar que a Vanessa está fora do eixo lá, Vanessa. Você é aqui nos azulzinhos, Tiffany. Mas tá bom, você sabe, né, que você pode contar com a gente. Mas então, gente, acreditem, você não está sozinho, conta com a gente. Não se esconde nessa... eu vou me esconder para alguém me achar. Não, eu fiquei aqui em casa quietinho, ninguém veio atrás de mim. Não faz isso, vai atrás, liga, fala, eu preciso de ajuda, eu preciso de visita, eu preciso de um contato, preciso conversar com alguém, ou eu preciso ir na sua casa, vai. Você fala para mim, Giovanni, eu preciso ir na sua casa, pode ir lá. A hora que você falar, a gente marca, você vai lá.
Não nego visita para ninguém. E também se me fala assim, Giovanni, eu preciso que você vá, eu vou. Eu vou. Até hoje eu não lembro de ter negado uma visita. Falei assim, eu não vou. Às vezes não vou no dia, na hora, mas a gente marca no dia que eu posso, mas eu vou. E é assim com todos os pastores, a gente com certeza está junto. Então acredito que você não está sozinho. E jamais vai estar. Jamais. Porque além de nós, que somos usados por Deus, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que está aí, ó, habitando dentro de você. Todos nós que aceitamos a Jesus, temos essa força dentro de nós. Eu gosto muito de pensar nisso e falo sempre. Você tem noção do que é isso? Deus habitando dentro de você. Deus, na sua plenitude, com todo o seu poder, habitando dentro de nós. Basta a gente orar, dobrar os nossos joelhos, falar, Espírito Santo, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor. Vem na minha vida, me dá uma luz, abre uma porta, me dá uma saída. Ele jamais vai negar, jamais, jamais. Ele vai ficar muito feliz de você estar procurando Ele, você ter lembrado dEle, de você saber que Ele existe, de você confiar nele. Então, querido, você resiliente, jamais está sozinho. Eu queria finalizar, para a gente orar já, o louvor pode até vir já. Eu queria ler Hebreus 12. Aqui. Hebreus 12, 1 e 2 tem a inspiração que nós precisamos de entender que alguém foi na nossa frente, alguém sofreu as dores, alguém suportou o que tinha que suportar, alguém mostrou o caminho e mostrou que é possível. Olha o que diz Hebreus 12, portanto, versículo 1 e 2, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para, fala mais forte, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero ler o 3 também. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Poderia até ler mais, tem coisa interessante aqui para frente, mas até aí está bom. Fecha os olhos, querido, pensa nisso. Pensa nesse Jesus, que pagou o preço, que suportou, que se entregou. Olha para Ele, você consegue ver que Ele está logo ali? Você consegue ver que Ele tem que ser o seu alvo? Ele tem que ser o seu foco? Você consegue ver que é Ele que você tem que enxergar de verdade? É Jesus, que veio aqui, se fez homem como eu e você, suportou sim as dores que nós suportamos hoje, e na verdade muito maiores. Você está sofrendo? Ele sofreu. Você está angustiado? Ele também esteve angustiado. Não que o seu sofrimento seja menor ou maior, ou não tenha relevância, mas entenda, aquele que venceu toda a dor e todo o sofrimento, aquele que suportou tudo, Ele nos dá a chance hoje de suportar também, de vencer também, de apesar das dificuldades da vida ir em frente. É você mesmo, querido, é você mesmo, que foi sim golpeado forte pela vida, às vezes pelas pessoas, às vezes por aquele que você mais confiava, às vezes por aquele que você mais amava, te magoou, te frustrou, te fez mal. É você mesmo, é por você mesmo que Jesus fez tudo isso.
E tudo que Ele está dizendo é: olha para mim, vem até mim, entenda que eu sou o seu alvo, eu sou o seu objetivo, e eu estarei com você em todos os processos, em todos os momentos. Eu mesmo te darei a força que você precisa, eu mesmo te darei o ânimo que você precisa. Você vai ser golpeado, você vai ir à lona, iniciará uma contagem para que você seja derrotado, mas eu sou aquele que você verá lá no chão, e eu não deixarei que você fique nocauteado naquele lugar. Eu te levantarei, eu fortalecerei os seus braços, as suas pernas, a sua mente, os seus olhos, o seu coração. Eu serei o seu Deus, eu serei o seu Pai, eu serei o seu advogado. Querido, receba do Senhor força, receba do Senhor ânimo, receba do Senhor resiliência, para voltar a fazer aquilo que você deixou de fazer, para voltar a ser aquele que você foi, para voltar a estar no centro da vontade de Deus, para voltar a dizer sim para o Senhor de todo o seu coração, para voltar a enxergar as coisas maravilhosas que Deus tem te dado, Deus tem feito, os lugares maravilhosos que Deus tem te levado, as pequenas coisas que são maravilhosas, mas Ele está fazendo, Ele está agindo sim na sua vida. Creia. Durante essa canção, converse com o Senhor, clame a esse Deus, no nome do Senhor Jesus.